Olá, boa tarde. A primeira vacina desenvolvida pela ciência foi a da varíola. A imunização contra a doença, que matava 400 mil pessoas por ano na Europa, começou no final do século XVIII. 200 anos mais tarde, em 1980, a Organização Mundial de Saúde declarou que a varíola estava erradicada. Hoje já existem dezenas de vacinas e aqui no Brasil, 19 tipos são oferecidos de graça pelo Sistema Único de Saúde. É o caso da imunização contra a gripe, que começou hoje para profissionais da saúde e estará disponível para o público-alvo no próximo dia 17. Nossa equipe foi às ruas de São Paulo para saber se as pessoas têm receio de tomar vacinas. As vacinas dela tá tudo em dia. Só não tomou essa agora da febre amarela porque no posto não tá tendo agora. A senhora costuma tomar as vacinas? Então, infelizmente não. Por quê? Não sei, porque agora que eu tô já ficando da terceira idade, eu vou começar a ir atrás, porque antes não era de graça, né? Então a gente ficava economizando e era... Mas tinha medo também de tomar vacina? Não é medo, né? É grana mesmo. Agora eu sei que vai ser de graça para idosos, então eu vou começar a ir atrás. A senhora costuma tomar vacinas? Costumo. Da gripe, a última foi da febre amarela. Tomou da febre amarela? Tomei. Ficou com medo, que falam que é uma vacina que dá muita reação. Não deu reação nenhuma. Tomou tranquila? Tranquila. Sempre que tem, que fala, eu confio e levo e dou. Para prevenir, né? Que é importante, né? Para as crianças não se ficar protegida. Para mim também, que estou gestante, tem que tomar. Não vejo a hora dela tomando HPV, né? HPV que é essencial para nós que é mulher. O que mais tem é câncer no colo do útero. Então, medo nenhum eu tenho sobre vacina. Se é para prevenir qualquer doença, mesmo que venham as reações, né? No mundo não existe só coisas boas, né? Eu tenho várias amigas que não tomam vacina da gripe em virtude de já terem tomado antes e terem sentido reação de, após uma semana, terem gripe muito forte. Você ou ela já tiveram reação a alguma vacina? Não, nunca. As vacinas dela, ela tomou certinho. Então, para mim não tem problema. Tomar vacina é prevenção. E para tirar suas dúvidas sobre vacinação, nós recebemos o infectologista Guido Carlos Levi, autor do livro Recusa de Vacinas, Causas e Consequências, e Rosana Richtmann, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela participação dos dois. Bom, a gente viu aí muitas polêmicas, algumas lendas aí em torno, principalmente das vacinas contra a febre amarela, gripe e HPV. A gente vai falar sobre cada uma delas daqui a pouquinho. Antes, doutor Guido, eu queria entender com o senhor se essa cobertura que a gente tem pela rede pública de saúde com relação a vacinas hoje é satisfatória e se a resposta da população no sentido de tomar essas vacinas recomendadas também está dentro do esperado. Veja, o Programa Nacional de Imunizações acho que é um dos orgulhos da saúde pública brasileira. Nós temos alguns programas que têm destaque no mundo inteiro, por exemplo, nosso programa de imunizações e o programa de AIDS. Foram dois grandes sucessos da saúde pública brasileira. Então, eu diria que nós temos um alcance bastante satisfatório na população. Não é homogêneo, existem algumas ilhas em que a cobertura não é aquela que se espera, mas, de maneira geral, nós temos praticamente todas as vacinas, índice de 90% a 95% de cobertura para cima. E o curioso é que, se você me perguntar quem é que não vacina adequadamente os filhos, pelo menos aqui em São Paulo, isso é claramente um fenômeno de classe A. Esse foi um estudo que foi feito pelo pessoal da Universidade de São Paulo, que verificaram o seguinte, que nas outras classes a cobertura é praticamente total, enquanto que na classe A existem aquelas pessoas que, por motivos filosóficos, por exemplo, são contrárias à vacinação dos filhos. Bom, já quero entender esses motivos daqui a pouquinho. Antes eu quero perguntar para a doutora Rosana se a produção de vacinas no Brasil ela está caminhando junto com essa campanha que é um orgulho nacional, com esse programa de imunização que é um orgulho nacional? Olha, Adriana, tem uma coisa bastante interessante. Uma vacina para entrar no calendário, no Programa Nacional de Imunizações, são vários os critérios, né? Lógico, a necessidade da vacina, o público-alvo, se tem custo-benefício, etc. Mas um dos critérios
é troca, é transferência de tecnologia. Ou seja, alguém que venha alguma vacina, eu vou dar o exemplo da vacina de influenza, da gripe. Existe uma troca de tecnologia entre o produtor de vacina multinacional com o Instituto Butantan. Para quê? Para que o Brasil seja autossuficiente para a produção de vacina. Então ele Isso compra é válido para todos. a vacina e ele compra, pega a mas tem tecnologia que ter já. a transferência de tecnologia para a gente ser autossuficiente. Então, mais um ponto para o Programa Nacional de Imunizações no sentido de ver não só neste momento, mas ver o futuro também para a autossuficiência. Bom, vamos falar então sobre os principais motivos, né, pelos quais as pessoas não tomam vacina ainda. A gente vai mostrar aqui o livro do Dr. Guido, que é O Recusa das Vacinas, Causas e Consequências. Ele está disponível gratuitamente nesse site aí que vocês estão vendo, é sbin.org.br. Doutor, nesse livro, o que o senhor descobriu? Por que, primeiro, as pessoas que não querem tomar a vacina, não querem vacinar os filhos, quais são os principais motivos? Bem, não por ordem de importância. Existem os motivos filosóficos, por exemplo, um exemplo típico no nosso meio é a antroposofia. Existem motivos religiosos, que infelizmente são raríssimos. Todas as grandes religiões apoiam as imunizações, mas dentro dessas grandes religiões tem pequenos grupos que acham que não se deve interferir com a decisão divina e que a vacinação pode interferir no sentido de proteger ou salvar uma pessoa que não deveria ser salva ou protegida. Então, consideram que, por motivos religiosos, não devem vacinar os filhos ou dependentes. Um exemplo desses é o grupo dos Christian Scientists nos Estados Unidos, responsável por alguns dos grandes surtos, por exemplo, de sarampo, doença que entre nós praticamente não se vê mais, né? E existe um terceiro argumento que é muito forte, que é o medo dos eventos adversos. Talvez seja a causa mais comum de recusa de vacinação. E, finalmente, existem aqueles que não vacinam por descuido ou displicência. E tem também os profissionais da saúde que não querem recomendar a vacina. Existem profissionais da saúde que são contrários a todas as vacinas, aqueles que a gente chama como de radicais. Existem aqueles que são contrários a algumas vacinas e são favoráveis a outras, ou são contrários ao calendário de vacinações atual, que eles sugerem intervalos diferentes, vacinações feitas isoladamente, não conjuntamente ou simultaneamente. E então eles têm queixas no sentido de não ter que seguir as normas vigentes, mas eles indicam uma série de vacinas, embora não nos esquemas que nós indicamos. E, finalmente, tem aqueles que não indicam por displicência de novo, né? Também, né? Bom, vamos entender, então, o porquê da importância, reforçar, né, a importância da vacinação. Vamos pegar como gancho aí a campanha de vacinação contra a gripe, que começou hoje, né, para profissionais da saúde, doutora, e no dia 17 começa para o público-alvo. Relembra para a gente quem que é esse público-alvo e qual que é a importância da vacina contra a gripe. Então, vacina contra a gripe é importante, até a gente viu no VT alguém falando que não toma, porque depois teve uma gripe forte, etc. Essa uma a gente lenda, ouve né? muito isso, né? A gente ouve muito isso. Não tem, infelizmente, não existe um racional para isso, porque a vacina da gripe, ela é feita e o vírus é morto, inativado, ou seja, é impossível a vacina causar a gripe. O que acontece é que nessa época do ano, como tem vários vírus respiratórios circulando, exatamente no outono e inverno, então a gente acaba tendo uma relação temporal entre uma vacina da gripe e alguma infecção viral dessas daí que eu estou te falando. Os grupos que estão incluídos, então, hoje, como você falou, começamos com o profissional da saúde, é importante porque ele é a primeira linha de defesa aí, e lógico, o profissional da saúde que lida com pacientes hospitalizados, imunocomprometidos, mais vulneráveis, ele precisa estar protegido, ele não pode de jeito nenhum transmitir o vírus para outras pessoas. A partir do dia 17, os grupos de sempre, que são todas as gestantes em qualquer fase da gestação, as puérperas, então quem acabou de dar à luz até 45 dias, crianças de 6 meses até 5 anos, pessoas que têm o que a gente chama de comorbidades ou doenças crônicas. O que é isso? Alguém que toma todo dia remédio para alguma doença provavelmente seja do coração, do pulmão, do fígado, que está incluído. Os asmáticos, obesidade, são várias pessoas. E os acima de 60 anos. A novidade desse ano, Adriana, é que os professores de escolas públicas e escolas privadas estão incluídos na campanha também. Então, assim, a importância da vacinação
é que tem dados de vários locais do mundo, inclusive dados aqui de São Paulo, mostrando que quanto melhor a cobertura de vacinação, ou seja, quanto mais gente na população estiver vacinada, menor vai ser o número de mortes relacionados diretamente à gripe ou às consequências da gripe, pneumonia é uma delas, e menor número de hospitalização de uma maneira geral. Então, é inquestionável que nós temos uma vacina segura, uma vacina indicada, uma vacina que estará disponível para toda essa população-alvo na rede pública e nós temos mais é que acatar e ir atrás disso. Doutor Guido. Eu queria só acrescentar que você viu nos depoimentos que abriram o programa, pessoas dizendo, eu tive ou eu soube de pessoas que tiveram gripe uma semana depois de tomar vacina. Bom, a Rosana acabou de ressaltar, a vacina não tem vírus vivo. Portanto, não ela tem não poderia como causar. infectar quem tomar a vacina. No entanto, ela demora mais ou menos uns 10 dias para começar a produzir efeito. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, tomam a vacina muito tardiamente, quando o vírus já está circulando, elas não terão proteção uma semana depois. Então, elas poderão ter gripe uma semana depois. Mas você geralmente não ouve esse depoimento dizendo, eu tive gripe 2 semanas depois ou 3 semanas depois. Geralmente é nesse período que a pessoa, em vez de dizer eu tive gripe apesar da vacina, ela diz eu tive gripe por causa da vacina, que coitada é absolutamente inocente. E é importante dizer que ela imuniza contra... São 3 tipos de vírus, doutor? Ou 4, né? São 3 na vacina da rede pública e 4 na vacina disponível na rede privada. Mas ela não protege contra, por exemplo, resfriados ou as outras infecções respiratórias que foram citadas. Então é muito comum a pessoa dizer, eu tomei vacina e tive uma gripe. Falei, teve febre alta? Não, não tive febre. O que você teve? O meu nariz escorria, um pouquinho de tosse. Ou seja, não era gripe, né? Era aquele chamado resfriado, né, doutora? E assim como no ano passado, nesse ano a campanha ela foi antecipada também? A campanha, o ideal, como o vírus influenza já está circulando aqui no Sudeste, né, em geral o vírus ele entra lá pela região norte e ele, literalmente, ele vai descendo pelo nosso país. E a gente tem uma vigilância muito boa, então nós sabemos em tempo real se o vírus influenza, no caso, já está circulando. E sim, ele já está circulando. Então, quanto antes as pessoas que estão no público-alvo, a partir do dia 17, forem fazer a vacinação, melhor. Porque o vírus, de fato, já está circulando. Então, a tendência é a gente sempre puxar um pouquinho antes o início da campanha da vacinação para poder, como o doutor Guido falou, como são 2 semanas entre você tomar a vacina e estar protegido, se você começar antes, melhor, assim você já vai estar protegido ali na frente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a vacina contra a febre amarela, que tem sido uma grande preocupação aqui para os brasileiros, até pelo número de casos que aumentou muito nesse ano, né? Mudou a recomendação do Ministério da Saúde, doutor? Como era e como ficou? Mudou. Nós tivemos 3 etapas aqui. Uma em que a vacina era indicada a cada 10 anos a vida inteira. Depois passaram a se indicar 2 doses na vida com 10 anos de intervalo. E agora passou a se indicar somente 1 dose na vida. Isso já era adotado em inúmeros países do mundo todo. Inclusive aquele certificado da Anvisa, né, para quem precisa viajar para algum país em que a vacina é obrigatória, ele tomou uma vez, ele vale para a vida toda, né? Já faz algum tempo que no mundo inteiro ninguém pode exigir mais do que uma aplicação da vacina para viajantes. Bom, a gente recebeu uma pergunta do Samuel Lucas, ele disse que recebeu um vídeo pelo WhatsApp, aqueles vídeos, né, que geram muitas dúvidas, dizendo que a vacina contra a febre amarela estava provocando mortes e por isso muitas pessoas não estavam se vacinando. Ele quer saber sobre o que fazer sobre essas informações falsas disseminadas e tentar entender um pouquinho, né, quais são os reais riscos da vacina contra a febre amarela. Samuel, primeira coisa, cuidado com a fonte que você está recebendo de informações. Isso é fundamental. Eu acho que as mídias as sociais, etc., são excelentes para coisas positivas e, às vezes, coisas não tão positivas. Então, a primeira coisa é realmente ver, de fato, qual é a fonte do que você está lendo. Em relação à vacina da febre amarela, é muito diferente, por exemplo, da vacina da gripe que a gente acabou de comentar. A vacina da gripe, eu comentei que era vírus morto. Febre amarela é vírus vivo atenuado. Então, a vacina já é diferente. Então, de todas as vacinas, Adriana, a da febre amarela é uma vacina que, tradicionalmente, a gente só recomenda para quem, de fato, necessita da vacina. E que é quem?
neste momento, e a gente está usando muito esse termo porque é muito dinâmico o que está acontecendo com a febre amarela, então o cenário de um mês atrás é completamente diferente do cenário de hoje, então a gente está usando muito esse termo neste momento, exatamente porque, então, neste momento, as pessoas que vão se deslocar para as áreas de risco, e essas áreas são atualizadas com bastante frequência, estas pessoas sim devem receber a vacina da febre amarela, desde que não tenha uma contraindicação formal. O que é uma contraindicação formal? Alguma doença que abaixe a sua imunidade, algum tratamento que possa abaixar a sua imunidade, algumas situações específicas. Essas pessoas que vão se deslocar para uma área de risco, elas devem se vacinar, se não tiverem vacina prévia, elas devem se vacinar, porque de fato nós temos risco de aquisição de uma doença que tem uma alta taxa de risco de morte. Agora, as pessoas que neste momento não vão se deslocar, por exemplo, quem está no município de São Paulo e não vai sair do município de São Paulo, não há necessidade de tomar essa vacina, porque nós sabemos, em especial em alguns grupos, vou dar um exemplo, acima de 60 anos, a gente sabe que é um grupo que pode ter um risco maior, apesar de raro, mas pode ter um risco maior de alguma complicação da vacina. Então, por que eu vou fazer uma vacina neste momento desnecessária nessa população? Então, Samuel, o que você tem que pesar é o risco e o benefício do que você está fazendo. Se você, de fato, estiver numa região de risco, onde estão acontecendo casos de febre amarela ou casos de macacos mortos que estão sendo achados por causa do vírus da febre amarela, sim, deve se vacinar. Caso contrário, vamos aguardar e vamos observar. Muito bem, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo. Você também pode continuar participando da nossa conversa. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a vacinação. Com a gente, os infectologistas Guido Carlos Levi e Rosana Richtmann. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Quando você se vacina, você não só protege a você mesmo, mas também as pessoas que estão por perto. E essa imunização deve ser feita em todas as fases da vida. Você sabe como está a sua carteirinha de vacinação? A minha não sei não. Nem sei como é que tá. A última vacina que eu tomei foi o ano passado, da gripe. Tomar vacina é a melhor forma de prevenir doenças. De tempos em tempos, é preciso um reforço para garantir a própria proteção e a de quem estiver próximo. E essa prática deve ocorrer em qualquer idade, não apenas na infância. Vacinas contra HPV, difteria e tétano devem ser tomadas ou reforçadas a partir dos 15 anos. Para os adultos, entre 20 e 59 anos, o calendário nacional de vacinação inclui a tríplice viral contra rubéola, sarampo e cachumba, além da vacina contra a hepatite B. Já os idosos com 60 anos ou mais devem ser imunizados anualmente contra a gripe. Outras vacinas importantes são contra a pneumonia e herpes zoster. E para todas as idades, menos as gestantes, a recomendação é se imunizar contra a febre amarela. Você tem uma imunidade muito baixa, você pode desenvolver a doença. E os idosos têm esse problema, além de vários outros grupos. Pessoas que tomam cortisona, pessoas que têm doenças que diminuem a imunidade. Para quem não sabe se a imunização está em dia, o recomendado é tomar mesmo assim as vacinas. A sobredose não faz mal à saúde. Um adulto jovem, com certeza vai precisar do tétano, ou a dupla, né, adulta, que é o tétano e a difteria, a hepatite B, as 3 doses, a vacina tríplice viral para o adulto jovem e a da gripe nas campanhas. Então, são 3 ou 4 vacinas que sim vale a pena tomar. Bom, o Dr. Guido falou no início do nosso programa que a cobertura de vacinação gira em torno de 95%, que é um índice bastante satisfatório. Mas esse percentual corresponde às crianças, né, doutor? A gente tem aqui algumas perguntas. O Samuel, ele quer saber por que o número de jovens é muito elevado quando se fala de pessoas vacinadas, mas
acho que crianças, né, jovens nem tanto. E o Maik, ele diz que tem 23 anos e minha última vacina foi aos 10 anos. Ele quer saber que vacinas que ele pode ou deve tomar agora. Bem, um dos motivos pelos quais existem mais jovens do que adultos tomando vacina é porque na faixa etária da adolescência existem outras vacinas que são indicadas também. Então ele vai para tomar HPV e ele é informado que existe a vacina da meningite, que existe a vacina de difteria e tétano ou a tríplice acelular. E já aproveita. E já aproveita. O adulto é mais raro que compareça espontaneamente para perguntar como é que está a minha carteirinha de vacinações. E às vezes perde a carteirinha também, né? Esse reforço, então, tomar 2 vezes a mesma vacina não tem problema mesmo? Na dúvida, assim, lógico, se você tem uma comprovação de que você está vacinado, vou dar o exemplo de sarampo, rubéola e cachumba, né? Alguém que pretende engravidar, é lógico que precisa ter essa vacina feita, principalmente por causa da rubéola, entre outras outras coisas. Se não sabe, não tem documentação, não sabe se tomou vacina, faça a vacina. É muito melhor você fazer a mais, se for o caso, que você não tem essa comprovação, do que deixar de fazer e ter algum problema depois. Algumas coisas que eu acho que é bem importante é, por exemplo, em relação ao próprio HPV, a idade hoje, a gente sabe que o HPV hoje está para as meninas de 9 até os 14 anos e para os meninos. Na rede pública. Rede pública, gratuitamente a vacinação de HPV. Para os meninos em qual idade, doutora? Os meninos esse ano começou entre 12 e 13 anos e a cada ano vai se incluir uma coorte a mais que a gente fala. A vacina do HPV, há uns anos atrás, o pessoal não sabia o que era HPV. Hoje, todo mundo sabe que é o vírus do câncer. E não é só câncer feminino, é câncer masculino e é para os meninos não transmitir o vírus para as meninas. Então, a hora que você vai ao posto, que os adolescentes vão ao posto tomar essa vacina, como o doutor Guido falou, este ano começou também o reforço de meningite, fundamental na adolescência. Então, quem está na dúvida se está com a sua carteirinha em dia ou não, leve ao posto de saúde ou converse com o seu médico para checar isso daí. E só para não deixar o Maik, né, Maik sem resposta, ele está com 23 anos, a última vacina que ele tomou foi aos 10, então, no mínimo, ele precisa tomar ou a dupla ou a tríplice bacteriana, que é o tétano, difteria, ou tétano, difteria e coqueluche, que seria até o ideal por causa da coqueluche. Ele não está na vacinação da rede pública para HPV, porque é só 12, 13 anos, mas ele tem indicação de tomar essa vacina também na idade que ele está. Hepatite B é uma vacina hoje, Adriana, que está gratuita para qualquer idade. Em 3 doses, Qualquer idade, em 3 doses. E é uma vacina que protege contra um vírus, está relacionado a uma hepatite crônica, a um câncer de fígado e assim vai. Então, vamos atrás da informação para saber individualmente que vacinas cada um precisa. Esse calendário que vem sendo atualizado ano a ano com relação à vacina contra o HPV, para meninas e meninos, agora a partir de 2017, ele é uma questão apenas precisa de mais investimento para ampliar, já que outras idades têm a recomendação? E quais são essas idades, doutor? Veja, na verdade são 2 coisas. Primeiro, investimento financeiro e segundo, ter uma rede pública adequada a números muito aumentados de pessoas vacinadas. Por isso até que se pediu a colaboração das escolas, né, do setor de educação para ajudar, e nós pudemos ver que quando foi feita a vacinação, primeira dose nas escolas, o índice de vacinados foi bem melhor do que na segunda dose em que havia procurar o posto para receber essa vacina. Mas a tendência é aumentar o número de grupos atingidos progressivamente. Eu acho que se a gente olhar para daqui a 15 ou daqui a 10 a 15 anos, nós vamos ter praticamente uma vacinação universal dos que precisam da vacina, né? Doutora Rosana, agora quais vacinas não estão disponíveis na rede pública e que as pessoas deveriam tomar? Tem uma vacina que, curiosamente, eu digo curiosamente, não pela importância da doença, mas que é a vacina da meningite B, do meningococo. O meningococo é uma bactéria que causa meningite. Tem vários tipos de meningococo. Essa vacina do meningococo B é uma vacina que não tem na rede pública, só na rede privada. É uma vacina que tem um custo relativamente elevado e é uma vacina que pode dar reação febril.
E assim mesmo, devido à importância da doença, tem fila de espera para essa vacina quando ela está em falta. Então, é uma vacina extremamente que todo mundo não questiona a importância pelo fato da doença ser uma doença como a meningite bacteriana. Existem outras vacinas, por exemplo, a da coqueluche, a gente sabe que ela está incluída na tríplice bacteriana. Todas as crianças recebem essa vacina gratuitamente, só que a partir daí que a gente deveria estar vacinando a cada 10 anos, essa vacina está disponível na rede pública para as gestantes, que é um grupo importante para passar proteção para os bebês. As outras pessoas não estariam com essa vacina disponível na rede pública. Então, existem algumas vacinas, foi até comentado na reportagem, por exemplo, a vacina de Zoster, eu vi que vocês comentaram aí. A vacina de Zoster, de novo, é uma dose só e ela não está disponível na rede pública. Ela está licenciada no nosso país a partir de 50 anos, a Sociedade Brasileira de Imunizações sugere na rotina a partir de 60 anos, mas é uma vacina que ainda não está disponível na rede pública. Então, muito bem. Tem algumas diferenças. Tá certo. Doutora Rosana, doutor Guido, muito obrigada pela presença dos dois. Prazer. Até uma próxima oportunidade. Aqui, inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.